Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema final da Taça Guanabara, em que o Vasco conquistou na vitória de 1-0 sobre o Fluminense, mas, lamentavelmente, aquelas confusões que aconteceram fora do estádio e depois também, né, com a bola rolando. Luiz Ribeiro, o deputado já deu a sua opinião, você também, mas eu quero tocar num tema. O Fluminense correu na justiça de sexta para sábado no plantão e aí a desembargadora de plantão disse assim, portões fechados, não tem torcida. O Vasco vendeu os 30 mil ingressos. E aqueles 30 mil torcedores que compraram os ingressos. Aí veio aquela confusão toda, briga, polícia militar jogando gás lacrimogêneo, gás de pimenta, cavalaria, o torcedor brigando, querendo invadir o estádio do Maracanã. As cenas indo para o mundo inteiro, pela TV, pela internet, as emissoras de rádio transmitindo e tudo mais. E aí, durante o jogo, mais ou menos 30, 32 minutos, vem o desembargador de plantão, atende a um pedido do Vasco, da federação, para que os portões fossem abertos e a torcida foi entrando. Luiz Ribeiro, por favor, você falar sobre isso. A última decisão da Justiça é para corrigir. Se você tem uma briga generalizada, colocando em risco a vida das pessoas, é um problema de segurança pública, o juiz agiu corretamente. Para minimizar, ele mandou abrir os portões. O problema é quando você faz esse histórico na sua narrativa, e aí é que o Estado e a defesa do consumidor e outras instituições devem atuar, para evitar, de maneira preventiva. Porque se deixar por conta deles, se você tem um evento em que é todo particular, segurança é particular, e mesmo assim tem interesse do Estado. No preço do ingresso tem saber se o preço é abusivo, a questão da segurança que já foi abordada pelo deputado. Alimentação dentro do estádio. Alimentação, se está cobrando mais, se os banheiros estão de fato funcionando, se tem plantão médico, tudo isso é trabalho de fiscalização, porque envolve as pessoas. Agora, nesse episódio em particular, eu não sei definir o que houve, porque era simples a interpretação do que diz O documento não foi criado na hora, o contrato já estava pronto, era a interpretação do contrato. Você tem direito ou não tem direito, a justiça deve ser provocada para dirimir as dúvidas, mas não precisava nem chegar à justiça, a própria federação, ela tem que fazer o papel da mediação entre os clubes, é para isso que ela existe, e tudo estaria resolvido. Eu acho que se continuar nessa linha de todo ano ter um problema no Rio de Janeiro grave, eu acho que o melhor caminho é essa sugestão do deputado Alexandre. Vamos chamar todo mundo para uma grande audiência pública e cada um, até para a sociedade entender como é que funciona, né, o futebol aqui. Só ressaltando, em qualquer lugar do mundo houve uma mudança importante. Nós estamos agora, o futebol, ele está na indústria do entretenimento. É puro profissionalismo. Cabe também o torcedor, na hora de votar, escolher os mais preparados, né? Com certeza. Deputado, a federação, no caso aqui, por ser um campeonato estadual, é a federação quem trata, né? Em todos os estados são as federações. Determinou que Vasco e Fluminense não vão jogar no Maracanã enquanto não houver um acordo. É a solução melhor? Ou melhor seria um entendimento que não existiu e continuar se tentando o entendimento? Eu acho que a federação não tem capacidade, né, de tomar uma decisão dessa. Não tem. E ela já demonstrou que ela é incompetente tão quanto os clubes. Ponto. Então é como se uma criança de 7 tivesse falando para uma criança de 7 que ela não pode fazer aquilo ou outra coisa. Não existe. Então eu acho que o que o Luiz falou é muito pertinente. Não faz sentido nenhum. Todo ano a gente tem um problema no futebol, né? Se a gente olhar os outros esportes, e aí pegar os Estados Unidos, a NBA, a NFL, profissionalizaram, criaram uma empresa para tocar aquilo e fazer de forma correta. Eu acho que a gente precisa, sim, repensar tudo isso, chamar todos os entes para conversar. Tá? Eu não acho justo não poder utilizar o Maracanã. O Maracanã é um patrimônio do povo fluminense, né? E não é um patrimônio só do Flamengo, é um patrimônio do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Tem que ser utilizado. Agora, tem que fazer de forma organizada. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que o caminho é o entendimento, é o diálogo, entendendo que a gente tem um povo apaixonado por futebol. Sim. Né? E o Maracanã é conhecido mundialmente, né, deputado? A gente não pode tirar isso das pessoas que esperam todo final de semana para ver o seu futebol, para ir no Maracanã, para confraternizar com a família, com amigos. A gente não pode tirar
o pouco de alegria que a nossa sociedade tem. Com certeza. Luiz, o procurador-geral do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva, ele definiu que a final de Vasco e Fluminense vai para julgamento, por causa dessas confusões todas. O doutor André Valentim, ele lembrou que o presidente do Fluminense, Pedro Abad, chamou a torcida do Fluminense para a guerra. E eu ouvi isso na Rádio Tupi. E vi na televisão também, na entrevista coletiva do presidente do Fluminense. Ele falou em coletiva, falou na Rádio Tupi, na Rádio Globo, em todas as emissoras de rádio e na televisão. E os jornais também publicaram. E disse que esse foi um ato sanguinário da forma como o presidente do Fluminense se pronunciou para o torcedor. Ir à guerra, porque o Fluminense tinha que ganhar de todas as formas por todo esse imbróglio que aconteceu. Na sua opinião, o jeito dele se comunicar com a torcida também pode ter levado a aquelas brigas, aquelas confusões, acirrou os ânimos? É mais um componente, não há dúvida. Mas eu até entendo o contexto da fala, porque eu apresento programas esportivos há mais de quase 25 anos no Rio de Janeiro. Eu sei que o clima sempre foi tenso. Entre dirigentes, você, Rui, trabalhou também, sempre foi tenso, não muda, o que a gente tem que interromper isso. Se interrompe isso com profissionalismo, criando uma liga, né? Você entrega para o escritório não gasta muito dinheiro, não. Aí, deputado, a ideia. Tem um executivo, 2 secretárias e você consegue fazer um belo campeonato. O deputado Alexandre citou outras competições, mas se joga vôlei feminino aqui com vôlei masculino no Rio de Janeiro, se disputa a liga, tem campeonato local, você não vê nenhum problema nisso. A questão está a quadra cheia, né? Sim, ginásio cheio. O ginásio cheio. Então, eu estou aqui apontando uma solução que seria, de fato, você criar uma liga profissional para o futebol do Rio de Janeiro e para o futebol brasileiro. Você já fala disso há muito tempo. Há muito tempo. É verdade. E vou continuar insistindo. Agora, na questão que você levanta Procurador. da maneira como procurador, isso vai para o pleno, vai para o pleno. Isso. Ele queria eliminar. É o Fluminense. Excluir o Fluminense. Isso eu não acredito. O campeonato já está sem apelo. Você vai excluir uma grande equipe? Sim. Eu acho que no pleno vão buscar uma solução. Talvez uma punição ao Abad, porque a declaração foi muito forte, mas excluir o Fluminense nem pensar. Vamos aguardar. Apesar que a lei prevê isso, né? Prevê, o CBJD, o mas código. algumas decisões, ainda mais num plenário de futebol, tem que levar a questão política também e o reflexo dessas decisões. Se a gente levar ao pé da letra o que acontece no futebol do Rio de Janeiro, não era nem para ter mais campeonato. Porque eles vão, se você pegar o Maracanã do jeito que nós tínhamos o Maracanã lotado, como foi dito aqui pelo deputado e por você, que é um bem cultural da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, depois que perdeu a capital para Brasília, o que sustenta o Rio de Janeiro é a cultura, minha gente. Os caras estão mexendo num patrimônio que político, a capital foi para Brasília, e a questão econômica está em São Paulo. A gente sabe disso. O Rio tem que valorizar isso, a cultura, para trazer, inclusive, a indústria do turismo, do qual o Maracanã está inserido. Às vezes eu estou assistindo o campeonato inglês e o cara diz assim, o Chelsea está com dificuldade do estádio dele, ele vai usar o Wembley. Olha de que eles estão falando. Do grande estádio Wembley. E o Maracanã fica ali ombreado com o Wembley. Olha como maltrata o Maracanã. Você imagina o inglês maltratando o povo inglês, ou as autoridades, ou os times maltratando o Wembley. Verdade. É impossível. Um templo, né? O templo, porque ali tem dinheiro, tem turismo. Ali jogou o goleiro que morreu agora recentemente, Gordon Banks, fez grandes defesas em 66. Tem toda uma cultura por trás disso. E aqui também é o Maracanã de Pelé, de grandes jogadores. O Santos que vinha ao Rio de Janeiro jogar. Jogar que aqui. trazia público na década de 60, Santos, Pelé, Mengalva e tudo mais, meu amigo. Parece que isso não... Por isso que eu acho que o setor público pode orientar nesse sentido, que é, de fato, valorizar o patrimônio da cidade, que é a nossa cultura. Com certeza. Deputado Alexandre Knoploch, com 12 rodadas, aí eu vou falar do futebol de São Paulo. 12 rodadas na fase de grupos, no Campeonato Paulista, 13 jogos nós teremos torcida única. Isso vai afetar Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e também o São Paulo. Torcida única resolve ou isso pode se demonstrar mais uma vez a incompetência para se fazer um evento do futebol? Eu acho uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida no futebol, torcida única. Óbvio, quem é mandante tem a torcida maior, Sim. Né?
E aí quem é o visitante é a torcida menor. Isso é um fato, quando tem um clássico acaba dividindo. E o legal é isso, é você ver a torcida de um lado fazendo seus cânticos, a do outro também fazendo, né? E aquele espetáculo bonito. Quantas vezes a gente já viu Fla-Flu, Flamengo e Vasco, né? Botafogo, clássico vovô, Botafogo e Fluminense. Cara, não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Então eu acho que para todo problema complicado existe uma solução simples, fácil e errada. E São Paulo adotou essa medida, né? Eu acho que não é esse o caminho. A gente não pode penalizar o espetáculo por causa de alguns que não sabem se comportar no espetáculo. Perfeito. Eu sempre fui a favor de uma pena muito rigorosa àqueles que vão ao estádio fazer baderna, brigar e tudo mais. Eles têm que ser banidos, não é só do futebol não, para mim é da sociedade, tem que estar preso. Se ficar preso 10, 15, 20 anos, vai aprender. E vai servir de exemplo. Né? Infelizmente a nossa legislação é muito branda com isso, a gente acaba tirando as famílias. A gente não pode tirar as famílias. Quem aqui não tem lembranças com o pai no Maracanã, no estádio, né? Aquele momento legal com o irmão, com a família, enfim. É importante a gente preservar isso. Luiz Ribeiro, tem 2 minutos. Sua opinião, aquilo que falou o deputado. Olha, na Inglaterra, os hooligans, eles praticamente acabaram com o futebol inglês. Então tem que ter postura. Margaret Thatcher resolveu a questão. Então, firmeza do Estado, chamar os atores e mostrar que o futebol, quando os interesses estão preservados, inclusive dos torcedores, aí envolve segurança, participação, recebendo prêmios quando você tem uma cota muito grande no chamado pay-per-view, o clube é beneficiado. Quando você chama o torcedor e cria um modelo novo de gestão, acaba a briga. Você pode fazer até 90%, 10%. Eu acho até que pode ter uma negociação. Se eu tenho um time muito popular, você tem, por que eu vou fazer 90 contra 10? Eu dou 70, 30 para a tua torcida, eu posso negociar isso. Mas primeiro você tem que mostrar a importância do futebol. Para isso precisa de liderança, como fizeram na Inglaterra. Lá se matava nos estádios, esses hooligans, eles saíram da Inglaterra e invadiram a Europa toda e eles praticamente estão controlados em todos os estádios. Ora, por que se consegue ter uma política lá e não se consegue enfrentar esse tema aqui? Está faltando liderança, está faltando habilidade. Com certeza. Bem, nós chegamos ao final do Arena Esportiva. O tema foi a confusão que aconteceu no jogo Vasco e Fluminense, na decisão da Taça Guanabara. Contamos com as presenças do deputado Alexandre Knoploch. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E também do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Luiz, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rui. Um abraço. Bem, você pode assistir o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.